Tá, beleza. Lembrando que eu tô falando de teoria e não necessariamente de instrumentos. A aplicação no violão é um pouco diferente, algumas coisas são diferentes, porque para aplicar a teoria você tem que entender o instrumento que você está pegando. A teoria serve para tudo, mas só serve quando você entende como funciona o instrumento. E a escala geral, deixa anotada. Pega um caderno, anota, porque agora meio que é os exercícios, os códigos. E o violão basicamente é em sem e semitom. Então, quando você for afinar o violão, a próxima casa que você vai é um semitom. Por exemplo, na corda lá, tá. Se você apertar a primeira casa do violão, na corda lá, vai dar um lá sustenido. Depois vai dar um si, depois vai dar um dó. Que é aquele dó na terceira casa. Tá com baixo em dó, né? A corda mais grave. Tudo. E beleza. Mas daqui a pouco eu vou falar de violão, por enquanto é a parada dos códigos, que é legal. Então, anota a escala geral e o código da escala maior. Qual que é o código da escala maior? Que seria uma segunda maior, uma segunda maior, uma segunda menor, uma segunda maior, uma segunda maior, outra segunda maior e uma segunda menor. Tá. Esse seria o famoso tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Eu vou anotar as duas formas, uma em cima da outra. Aqui, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Beleza. Qual que é o exercício? Montar qualquer escala. E essa é a proficiência básica. Então, o que você vai fazer para montar qualquer escala? Você vai seguir esse código para todas as escalas maiores e a escala geral. Então, qual que é o exercício? Tem a escala geral na mão. E sempre quando você for analisar uma música, é interessante montar a escala dela. Ou as escalas delas, que pode sim ter mais de uma. Mas, por exemplo, bom, a gente está falando aquela hora de Lá, né? Vamos montar uma escala de Lá maior. Primeiro eu tenho que achar o 1. O 1 é o ponto que eu quero partir, que vai dominar o nome da escala. Então, se eu quero a escala de Lá maior, eu tenho que começar de Lá maior. Então, pega a sua tabelinha e a gente vai montar ela aqui do lado. Qual que é o lance da escala de Lá maior? A gente vai obedecer essa sequência. Então, a gente tem o Lá aqui. O Lá é a primeira nota. Para a gente descobrir a segunda nota, a gente precisa de um tom ou uma segunda maior. Quando eu falo um tom ou uma segunda maior, elas trazem a mesma informação, que é o quê? Aquele 0, 1, 2, que é a distância de um tom ou uma segunda maior. Então a gente está aqui do Lá, a gente vai 0, 1, 2. A gente caiu para Si. Perfeito. Depois a gente precisa de outra segunda maior. A gente está em Si, a gente vai contar agora a partir do Si. 0, 1, vou voltar aqui, o 1 agora está o Dó, 1, 2, Dó sustenido. Então ela está aqui. Agora a gente vai achar o nosso 4, a quarta nota, só que é uma segunda menor, e a gente está em Dó. Então a gente vai tocar em Dó sustenido, desculpa, o nosso ponto de partida é Dó sustenido. Então a gente está aqui, 0, 1. Porque para mim fazer uma segunda menor ou um semitom, eu faço 0, 1. Não faço 0, 1, 2. Uma segunda maior é 0, 1, 2. Uma segunda menor é 0, 1. Então eu caio em Ré. Beleza. Depois de Ré, eu vou fazer uma outra segunda maior. Então eu vou cair em Mi. 0, 1, 2. Depois do Mi, eu vou precisar de outra segunda maior. Então eu estou 0, 1, 2. Eu vou cair em Fá sustenido. Depois de Fá sustenido, eu preciso de outra segunda maior.
0 e 2. Eu vou cair em Sol sustenido. E para confirmar Sol sustenido, eu preciso de uma segunda menor. Essa segunda menor vai ajudar para voltar para o Lá. Então tá aqui. A gente acabou de montar a escala de Lá maior. E faça isso com todas as escalas. Aí depois me mande. É a tarefinha. Mas basicamente você vai fazer a escala geral, colocar o código da escala maior e fazer todas que você quiser fazer. Só para ter essa proficiência e entender o código. Porque Lá maior é uma cor. A cor, Lá maior. O código é o mesmo. Escala maior. A escala maior vai ser igual de Dó, de Ré, de Mi, de Fá, de não sei o que, de Si bemol. Se eu falei escala maior de Si bemol, qual que é o código dela? Escala maior. Qual que seria a tonalidade? A cor, que eu chamo de cor, Si bemol. Aqui a gente achou Lá maior, que seria a mesma de Dó. E o que é o legal das escalas? A gente consegue atribuir números a essas notas. Porque elas estão numa sequência e elas não estão nessa sequência à toa. Por exemplo, que é a parte bacana. O Lá é o 1. Vou colocar em romano. O pessoal normalmente coloca em romano. É o 1. Aqui é o 2. Aqui é o 3. Aqui é o 4. Aqui é o 5. Aqui é o 6. Aqui é o 7. E aqui é um boom de novo. Ou oitava. Agora eu coloquei não. Ou oitava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, 1 oitava. Basicamente. O que isso quer dizer? Nesse momento, a escala ela só tem essas 7 notas. Então, quando eu chego em Lá de novo, eu vou ter uma coisa que chama intervalo composto. Por exemplo, se eu escrever de novo essa escala aqui embaixo, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. O que acontece? Eu vou ter eu tenho as mesmas notas, só que elas vão estar uma oitava acima. Em vez de estar Pá, ela vai estar Pá, 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 Pá. Isso é uma oitava. Então, quer dizer o quê? Que eu pulei 8 notas para chegar na nota. Eu estava num Lá, eu não fiz Pá, 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 Pá. Não, eu fui direto. Então, isso é considerado uma oitava. O 2 vai se considerar uma nona. Depois aqui uma décima. Depois aqui uma 11ª, uma 12ª, uma 13ª, uma 14ª. E acabou. Depois 15ª vai se repetir. Perfeito. Então, isso chama intervalo composto. Porque ele é a mesma nota, só que ele está uma oitava acima. E o que é o legal de dar números para a escala? Que é maneiro, que é interessante. Que a gente consegue usar aquele sistema do Nelson Faria. Por exemplo, agora vamos falar um pouco de montagem de acorde. Qual que é o segredo para montar o campo harmônico de qualquer escala e de qualquer tonalidade? Quando você fez esse passo a passo, normalmente o próximo passo que você pode dar é montar a escala. Montar o acorde. Então, aqui eu tenho um conjunto de notas, mas tem como eu organizar essas notas de uma maneira mais interessante, que ela vai me dar as funções de cada nota, que são os acordes. O Lá, o Dó sustenido menor, os Mi7, que prepara, e cada acorde desse vai ter uma função dentro daqui. Mas primeiro vamos descobrir como a gente monta os acordes. Tem um código
como eu falei, para tudo existe código. O código de um acorde maior é aquele famoso 1, 3, 5, 7. Esse código são de acordes que já tem 4 vozes dentro. Normalmente o acorde pode ter 3 vozes, que é uma tríade, 4 vozes, uma tétrade e mais também. Mas normalmente esse é um código padrão, principalmente para guitarra e violão. Que é o quê? Os graus da escala. Eu estou associando números para montar o acorde com o grau da escala. Então, como eu monto um Lá maior? Eu vou montar ele com o Lá. O terceiro grau é Dó sustenido. O quinto grau vai ser o Mi. E o sétimo grau é Sol sustenido. Então, um acorde básico, o que você está tocando quando você faz um Lá maior são essas notas. É a tétrade básica dos acordes maiores. Como que eu monto um acorde menor? Eu preciso de 1, 3, 5, 7. Mas esse 3 vai ser bemol, esse 5 vai ser normal e esse 7 vai ser bemol. Bemol em que sentido? Que eu vou abaixar meio tom a nota que eu falei de referência. Por exemplo, a gente fez um Lá maior. Agora a gente vai fazer um Lá menor. A gente vai usar esse código aqui. Esse código nada mais vai dar Lá. O 3 normal era Dó sustenido, certo? Quando eu coloco bemol, quer dizer que eu vou descer esse Dó sustenido meio tom abaixo. Então é como eu estivesse aqui tocando Dó sustenido no violão e descesse uma casa para baixo. Essa casa que eu desci vai ser o Dó. Vamos pegar aqui na escala geral. Eu estou fazendo 3 normal. O 3 de Lá é Dó sustenido. Eu preciso descer, porque eu sinalizei aqui que eu tenho um bemol. Então eu desci para Dó. Então essa nova nota aqui é um Dó. O 5 continua igual, que é Mi. E o 7 era o Sol, que está aqui, o Sol sustenido. Só que eu sinalizei que ele tem que ser meio tom abaixo, porque eu estou usando como referência, isso aqui na minha cabeça, eu estou usando de referência um Sol, um Lá maior. E um Lá maior tem Sol sustenido. Só que para mim fazer um Lá menor, eu preciso abaixar a sétima. Então essa sétima não vai ser mais Sol sustenido, ela vai ser Sol. Então quando eu coloco aqui, ela vira Sol. Então um Lá menor se faz com um Lá, Dó, Mi e Sol. Então basicamente a diferença principalmente no violão, é uma notinha só para baixo. Porque você está aqui, você está fazendo Lá, Dó, Mi, Sol, aquela famosa pestana, e quando você quer fazer um Lá maior, você vai colocar os 2 dedinhos aqui. Se você for fazer com o dedo, você vai perceber que você só vai mudar 2 notas. Você vai mudar a formatação dos dedos, mas alguns dedos vão continuar apertando as mesmas casas, que vão ser o Lá e o Mi, e vão abaixar o Dó e o Sol de Dó sustenido para Dó e Sol natural. Então, esse que é o lance dos acordes. E a relação do campo harmônico é qual? A gente consegue montar todas as notas só com a escala. Por exemplo, deixa eu apagar aqui. A gente vai dominar sempre um novo. A gente vai avançando. O Penese explica mais ou menos assim. É bem legal o Penese explicando isso. Que você vai pegar o quê? Para a gente montar o primeiro acorde, a gente vai pegar como um ponto de referência a primeira nota. A primeira nota é qual? É Lá. Vou anotá-la aqui. Beleza. Aí a gente fez Lá, a gente vai pular o 2 e vai para o 3. Dó sustenido. Depois de pular o 2 e ir para o 3, a gente vai pular o 4 e ir para o 5. Vai ser um Mi. Depois a gente vai pular o 4. Desculpa, vai pular o 6 e vai para o 7. Que vai ser o Sol sustenido.
Colocar o sustenido aqui. Então aqui vai dar o primeiro acorde do campo harmônico de Lá, que é Lá com sétima maior. O segundo acorde, a gente vai fazer essa mesma jogada. A gente sempre vai pular um. Só que agora a gente arrastou a régua um pouquinho para cá. Então agora a gente vai começar do Si. Qual que é o legal do Si? Vou escrever aqui embaixo. O Si, a gente vai fazer isso aqui. Colocar primeiro o Si. Depois do Si, a gente vai pular um e vai para o 4, vai colocar o Ré. E depois do Ré, a gente vai pular um também e vai para o Fá sustenido. E depois do Fá sustenido, a gente vai pular um e vai para o Lá. O Lá, Lá. E aqui vai dar o nosso acorde de Si menor com sétima. Por que Si menor com sétima? E aí é o que é interessante você fazer sozinho, depois você fala para mim. Se você escrever a escala de Si maior, colocar esse código e começar em Si, você vai montar a escala de Si maior. Aí você vai usar esse código que eu falei para você. Esse código de 1, 3, 5 e 7 para montar o acorde. Você vai ver que você vai montar um Si, só que vai ser um Si. Esse 3 vai ser Ré sustenido, esse 5 vai ser Fá sustenido, e esse 7 vai ser o famoso Lá sustenido. Só que isso aqui vai gerar um Si com sétima maior. E na tonalidade de Lá, nesse momento que a gente está quadradinho, o Si não vai ser maior, porque a gente está montando o campo harmônico baseado nos acordes nas notas que a gente encontrou nesse código em Lá maior. Mas, se você for fazer em Si, o primeiro acorde sempre vai ser maior. Então o Si vai ser maior. E qual que é a diferença entre esses dois Si? É justamente a terça e a sétima. Aqui você está fazendo 1, 3, bemol, 5, 7, bemol. Por isso ele gera um Si menor com sétima. E ali ele não vai gerar um Si menor com sétima nunca, porque a terça e a sétima estão naturais, estão o que a escala gerou. São terças maiores e terças menores, né? A sétima está maior e a terça está maior. Aqui a terça está menor e a sétima está menor. Mas depois eu vou explicar isso porque isso é intervalos. Mas, o que eu quero dizer com isso? Que é legal você fazer. É legal você montar essa escala inteira e pegando as notas. E o que você vai fazer? É meio complicado. Faz a escala de Lá, escolhe um para ser a referência. Pode ser Lá maior. Você vai pegar a escala de Lá. Aí você vai fazendo isso. Pá, 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 pá. Pega o 1, o 3, o 5 e o 7. Depois você vai pegar o 2, o 4, o 2, o 4, o 6 e o 1. Que é isso aqui. Depois a gente vai para o terceiro, o Dó sustenido. Você vai pegar Dó sustenido, vai pular o Ré, vai pegar o Mi, vai pular o Mi, vai pegar o Sol sustenido, vai pular o Lá e vai pegar o Si. Que nota é essa? Não precisa entender. Aí você vai escrever as 4 notas. Ali vão estar os acordes. Só que depois você vai começar a entender a função deles. E o que seria bacana você fazer? Você escrever a escala maior de cada um. Aí você vai montar o acorde de cada um e você vai ver a diferença que tem. Porque qual que é o legal dos códigos? Tem um código de acorde maior, que é o 1, 3, 5 e 7. Tem o código de acorde menor, que vai ser 1, bemol 3, 5, bemol 7. Tem um acorde de acorde dominante, que o dominante normalmente é o quinto grau. Então o dominante aqui de Lá vai ser um Mi.
O Mi vai ser o acorde dominante. O Mi prepara o Lá maior. Entendeu? O 5 prepara o 1. A cadência 2-5-1 é nada menos de você fazendo Si menor, essas notas, Si menor, fazendo Mi 7 e indo para o 1. Você está fazendo 1. Você está fazendo 2-5-1. Si menor, Mi 7, Lá maior. Lá maior. E aqui, o outro código que tem é o código do dominante, que é 1, 3, 5, bemol 7. Com isso aqui, basicamente, você faz tudo, que é esses códigos. Deixa eu apagar aqui para dar uma limpada, que já tem muita coisa. Aí. Então, esses códigos. O primeiro código, o X, quer dizer que pode ser qualquer acorde, pode ser qualquer escala. O X é um acorde com sétima maior. Aqui é um X, só que ele é um menor com sétima. E aqui, ele é aquele famoso acorde dominante. Certo? E um outro acorde também que você vai achar na escala vai ser esse outro aqui, que vai ser 1, todos é 1, 3 e 7. Vai ter a diferença aqui, que vai ser bemol 5, que é o famoso acorde X menor 7 com bemol 5. Ou também tem um pessoal que cifra ele como menor 7 e a bolinha cortada aqui, né? Que ele é um meio diminuto. Esse é o acorde meio diminuto. Então foca nesses dois acordes, nesses 4 acordes. Tenta achar os maiores do campo harmônico, achar os menores do campo harmônico, achar o dominante, que eu já falei que é o 5. Então ficou fácil. E achar um meio diminuto. Só tem um meio diminuto aqui, nesse campo harmônico, tem um meio diminuto, tem um dominante e tem 2 maiores e tem um dominante, 2, 4 e 3 menores, né? E daí o menor vai ser 1, exatamente, 3 menores. Então é basicamente isso, pega esse código e tenta montar. É interessante, depois eu faço uma coisa fazendo junto, mas tenta montar esses códigos. Faz a escala geral, faz a escala maior e você vai tentando descobrir os acordes, beleza? Eu vou montar agora o exercício com a escala maior, vou montar aqui inteirinho e daí eu vou dar uns toques legais.